Bom dia para você que está acordando agora, estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida. Você que está voltando do seu exercício, você que está se arrumando aí para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Essa é a oportunidade que nós temos de juntos estudarmos a Bíblia, de juntos refletirmos sobre um tema da Bíblia, e nós estamos nessa série falando sobre 1 João 1,9, que é uma carta pequena que nós encontramos no Novo Testamento, que foi escrito pelo evangelista João, aquele discípulo amado que escreveu o Evangelho de João, que escreveu o Apocalipse, e que traz aqui, já no finalzinho de sua vida, algo bem interessante para que a gente possa refletir. Eu lembro a você que nosso programa vai ao ar todas as manhãs, nesse mesmo horário, e também aos domingos, num horário diferente, às 8 horas da manhã, num formato também diferente, que tem o propósito de ampliar a discussão, não é? Com um pouquinho mais de tempo, ok? Vamos à reflexão de hoje? Vamos então a 1 João, capítulo 5, verso 9. Esse é o texto dessa manhã e diz assim: Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, e este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito de seu Filho. O problema que eles estavam enfrentando aqui tinha a ver com aceitar a Jesus como Deus. Muitos na igreja cristã no tempo de João, quando ele escreveu isso, já no final da vida dele, não aceitavam a Jesus como Deus. E a Bíblia afirma, não é, de forma muito categórica, que Jesus é o Criador. Nós encontramos isso em várias partes, né, da Bíblia, Hebreus, Colossenses, João. E interessante que eles tinham essa dificuldade, e alguns falsos ensinadores estavam ali minando com ideias que não eram bíblicas, não é? Que não tinha nada a ver com os ensinos de Jesus. E João agora ele vem rebatendo isso, ele vem vacinando os cristãos daquela época e dizendo: olha, quero dizer para vocês que nós aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus ainda é maior. E nós precisamos entender que o testemunho de Deus é que dá vida e que traz realmente sentido em relação a tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. O que seria para nós a lição que nós podemos tirar nessa manhã em relação a esse texto aqui? Hoje nós temos muitas filosofias humanas, não é? Eu não vou mencionar aqui porque a gente precisa respeitar a todas as pessoas e todas as filosofias e ideologias, mas quando a gente vê, por exemplo, a Revolução Francesa que ocorreu aí no finalzinho, não é? Do século XIX, principalmente ali em torno de Paris, a gente vê muitas ideologias, muitos ismos surgindo, não é? Você vê aí, não é, humanismo, você vê tantas outras coisas surgindo ali, colocando o homem como centro, e as pessoas foram se apegando a essas ideologias. E alguém pode dizer assim, tá, mas a Bíblia não é uma ciência exata. Não, a Bíblia precisa ter fé. Jesus disse através do apóstolo Paulo em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a mesma coisa acontece com essas ideologias. Por exemplo, o evolucionismo. Você precisa ter fé que a explosão causa ordem, que aquilo que a ciência diz hoje, né, de que a segunda lei da termodinâmica diz que tudo se degenera e causa desordem com o tempo, nós encontramos uma teoria, uma ideologia que diz o contrário. Então, você entende que tudo precisa ter fé? Não é só o cristianismo que precisa ter fé. Para você ser um ateu, você precisa ter fé. Para você ser um evolucionista, você precisa ter fé. E o que João está dizendo aqui? João está dizendo o seguinte, olha, existem muitos testemunhos de homens por aí, muitas ideologias humanas, muitas coisas humanas, mas o testemunho de Deus é maior. Nós precisamos ter fé de que Deus existe? Sim. Alguém disse assim, como é que eu vou acreditar em Deus se eu nunca ouvi? Mas eu também, como é que eu vou acreditar no vento? Eu não vejo o vento, mas eu vejo as ações do vento. Você entende? Então tem coisas que às vezes precisam ser um pouquinho mais pensadas para que a gente possa tomar algumas afirmações que talvez não são tão coerentes assim como a gente pensa que é. Hoje nós vivemos num mundo extremamente humanista, o homem virou o centro. E a Bíblia apresenta uma realidade totalmente diferente. Deus deve ser o centro, porque se nós colocarmos Deus como centro, a promessa de Deus é que Ele vai cuidar da gente, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos ajudar a vencer as vitórias, que Ele vai nos dar alegria, felicidade plena. Você está entendendo? Hoje nós temos inúmeros templos que falam sobre o Deus verdadeiro, o Deus falso, mas temos também templos do ateísmo. E alguns meios acadêmicos, por exemplo, eu amo academia, passei por ela já várias vezes, mas a gente precisa ter uma noção de que às vezes, quando você descarta Deus de tudo,
você pode cometer um grande erro, e é isso que João está falando aqui. João está tentando dizer o seguinte: cuide para não descartar Deus de tudo, porque se você precisa ter fé de que Deus existe, você precisa ter fé também que o caos trouxe ordem, e isso é uma coisa absurda aos nossos olhos, inclusive dentro das leis da física. Eu gostaria que você refletisse nessa manhã sobre esse conselho. Eu vou ler de novo. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. O seu Filho, o Criador, veio na terra para morrer por você e por mim. Mas Ele não veio aqui simplesmente para virar a história antes e depois dele. Ele veio porque Ele te ama, porque Ele quer realmente te dar uma nova oportunidade e uma esperança que ninguém mais pode te dar. Você quer saber mais sobre temas como esse? Você tem a oportunidade de se aprofundar através dessa revista que nós oferecemos gratuitamente, sem nenhum custo, através desse WhatsApp, desse QR Code que está na tela, e você pode então entender melhor qual é o plano de Deus para a sua vida. Aqui tem um estudo que fala da salvação. E nesse estudo aqui, nessa revista, a gente encontra uma afirmação de Efésios que diz que o plano da salvação foi idealizado antes da criação do mundo. Quer dizer, esse Deus é maravilhoso, Ele é organizado, Ele é planejado. E eu gostaria que você parasse para refletir um pouquinho sobre essas verdades da Bíblia que são excepcionais. Você pode até não ver o vento, mas ele existe. Alguns dizem que não veem Deus, mas eu quero dizer para você, Deus existe, Ele é bom e quer o melhor para você. Não esqueça, lembre-se sempre, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que Deus te abençoe, até o próximo programa.